Em 1905, Einstein teve seu Anno Mirabilis, seu Anno Miraculoso, onde ele lançou vários artigos falando sobre tal do E igual a mc ao quadrado, falando da relatividade especial, falando do movimento browniano que supôs que as partículas formariam a matéria, e também um artigo pelo qual ele ganhou o Nobel muitos anos depois, que foi do efeito fotoelétrico. Esse efeito fotoelétrico serviu para explicar a mecânica quântica, que foi uma suposição, uma hipótese do Max Planck 5 anos antes. Um ano depois, em 1916, o Einstein também, ele trouxe uma outra coisa muito importante, que foi o modelo que é chamado de sólido de Einstein. O sólido de Einstein é um modelo para explicar materiais, né? Explicar uma liga metálica, um condutor elétrico, um isolante, né? Matéria. De que a matéria é feita? No ano anterior eu tinha falado sobre a matéria ser formada de partículas, e agora ele falou sobre como essa matéria é formada por partículas. Os experimentos de Rutherford, por exemplo, viriam a dizer como o átomo ele existia, e o Einstein ele fez uma proposta de que os elementos, as matérias, os materiais, eles eram, na verdade, formados por partículas conectadas umas às outras, né? Partículas conectadas umas às outras, formando, digamos assim, ângulos de 90 graus entre elas, né? Uma teia tridimensional. E as conexões entre essas partículas, esses átomos, seriam osciladores harmônicos, né? Eles formariam osciladores harmônicos, ou seja, era como se fosse uma molinha. Significa que o Einstein estava pensando que era realmente uma molinha que estava ligando os átomos? Não. Não, isso é um modelo físico, é um modelo matemático para descrever como a matéria funciona. Porque é assim que a gente faz. Não é exatamente o que a equação diz que é a verdade, mas ela interpreta o mundo real, dentro de um certo limite. Quando Einstein fez esse cálculo, ele partiu do princípio de quantização da matéria, né, da energia, ou seja, que a energia era dada em modos, dada em pequenas quantidades bem definidas, e ele partiu desse princípio para propor esse modelo. Propondo esse modelo, ele chegou no resultado de que aquela energia, as energias relativas às oscilações, os modos de oscilação daquele emaranhado de partículas conectadas com molinhas, né, possuíam certas características físicas. Né? A energia ela dependia de um valor n quantizado, n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, e assim por diante. E isso estava relacionado, é claro, à temperatura daquele objeto, à dilatação dele, à contração dele e a outras características. Ele propôs um modelo microscópico menor que descrevia o interior, as pequenas interações, e propunha, utilizando a mecânica estatística, uma forma de interpretar macroscopicamente aqueles resultados de suposições microscópicas. Por quê? Porque você não vai medir, no fim das contas, aquele valor pequeno, aquela oscilação pequena entre os átomos, mas você vai conseguir fazer uma conexão entre esse valor e um valor que você consegue medir, como temperatura, calor específico, pressão, e por aí vai. Nesse caso específico, eu quero falar do calor específico, que seria um valor que define a capacidade de um objeto, de um material, de algo, de absorver ou doar calor. Né? Isso é aprendido na escola. E o que acontece é que esse modelo de Einstein, depois de fazer essa tradução pela estatística e chegar nesse valor macroscópico, que é o calor específico, bateu exatamente com o que o experimento dizia. Porque você faz um modelo teórico para ver se ele vai fazer sentido ou não pelo experimento. E o modelo de Einstein, partindo desse princípio microscópico, fez sentido. Fez sentido, porém, não em toda a curva. Quando você pega a curva desse modelo de Einstein, você percebe que para valores grandes de temperatura, temperaturas mais altas, relativas ao fenômeno que a gente está falando, elas serviam muito bem. O modelo dele funcionava muito bem. Só que quando você ia para baixas temperaturas, o modelo já não funcionava muito bem.
Quer dizer que o modelo do Einstein estava errado? Bom, sim, não. Mas o que acontece é que os modelos eles nunca são realmente o mundo real, mas eles servem para interpretar o mundo real. Anos depois que foi conseguido explicar e fazer um modelo melhor que, para valores baixos de temperatura, conseguiria descrever perfeitamente. Eu ainda vou falar sobre isso aqui no futuro, mas você pode conferir no podcast Panoramas o episódio Condensar, que é sobre matéria condensada, esse tópico.